Título em massa e em porcentagem. É definido pela relação de massas. Quando se trabalha com solução, quando se fala de soluto, usamos o número 1. Quando se faz referência a solvente, utilizamos o número 2. Então, se eu estou falando de massa, massa dissoluto, o massa é representado pela letrinha M, massa dissoluto, então vai ser M1. Massa dissolvente, massa é M, solvente você usa o índice 2, então vai ser o M2. Quando não tem número nenhum, nem índice nenhum, é porque eu estou falando de solução, tá certo? Então, a definição do título é o M1 é a relação entre o M1, aprendemos que M1, 1 é soluto, vai ser a relação entre a massa de soluto, você vai dividir por M. M é a massa da solução. E quando vamos preparar uma solução, precisamos de soluto e solvente. Então, a massa da solução é a soma dos dois, da massa de soluto mais a massa de solvente. Observe o exemplo. Se tem uma solução que contém 8 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, e 42 gramas de água. Qual é o título em massa e seu título em percentual? Primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quem é o soluto e quem é o solvente. Sempre que numa solução se tem água, você já descobre que a água sempre será o solvente. Então, se você descobriu que a água é o solvente, então a outra substância será o soluto. Então, o soluto, que é representado por M1, será o NaCl e o M2, que é a massa da água, será o valor de 42 gramas. Então, como se define título? O título define-se por M1, que é a massa de soluto, dividido por M, que é a massa da solução. Você observe que no enunciado você tem os dois valores, tem o M1 e o M2. Como é que você vai achar o valor da massa da solução? É só somar o M1, que é a massa de soluto, mais o M2, que é a massa da solução, ou massa de solvente. Quando você soma o 8 mais o 42, o valor foi 50 gramas, que é o valor de M. M, a massa da solução. Olha como é fácil. Agora, qual é o valor do título? Só fazer a relação entre quem é o valor de M1. O M1 é o valor de 8 gramas. Você vai dividir agora pelo valor da massa da solução. Qual foi a massa da solução? 50. Então, quando você divide 8 por 50, é igual a 0,16. Pronto, achei o valor do título em massa. Como é que a gente acha o título em percentual? É só você pegar esse valor e multiplicar por 100. Que valor é esse? 0,16 multiplica por 100. Isso conclui-se que a porcentagem foi 16%. Exemplo 2. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 80 gramas de glicerina em 120 gramas de água. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é observar, descobrir quem é o soluto e quem é o solvente. Quando se tem a presença da água, então a água sempre será o M2, ou seja, sempre será o solvente. Você descobriu que a água é o solvente, então a outra substância será o soluto. Quem é o soluto? Quem é o M1? É a glicerina, que tem a massa de 80 gramas. Como é que a gente vai encontrar a massa da solução? Então, a massa da solução, representada por M, é só somarmos o M1, que é a massa de soluto, mais o M2, que é a massa de solvente. Somando 80 mais 120, o valor é 200 gramas, certo? Então, achamos o valor de M. Como é que se acha agora o valor do título? Então, o título é só fazermos a relação entre M1, que é a massa de soluto, dividido por M. Então, quem é o valor de M1?
80. E quem é o valor de M, que é a massa da solução? 200. Então, você vai dividir 80 por 200, que deu 0,4. Então, esse foi o valor do título em massa. E o título em porcentagem? É só você pegar o valor que você encontrou do título em massa, que é 0,4, e multiplicar por 100. Sempre dessa maneira. Pega o valor do título, multiplica por 100. Então, ó, 0,4 multiplicado por 100, o valor em porcentagem deu 40%. Esse é o valor do título em porcentagem. 40%. Qual a importância de se estudar o título? É importante para sabermos a porcentagem em massa de uma substância presente na solução. Você tem aí uma solução fisiológica de cloreto de sódio, diz a 0,9%. Então, isso significa que 0,9 gramas, o valor em massa, né? Então, 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100%, ou seja, em 100 gramas dessa solução. Então, é dessa maneira que se pode interpretar, certo? Então, você tem 0,9 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas dessa solução, certo? Então, dessa forma que analisamos as porcentagens em massa presente nos rótulos das substâncias, dos recipientes. Vamos observar agora qual é o valor em massa do ácido acético presente nessa solução do vinagre. Então, você analisa no rótulo 5%, 5 por 100. Se eu estou falando de massa do ácido acético, então significa que você vai ter 5 gramas do ácido acético está para cada 100 gramas. 100 gramas de quem? Dessa solução. Então, é sempre dessa maneira que podemos analisar, interpretar o rótulo de qualquer substância. Olha sempre a porcentagem. Essa porcentagem é em relação a 100%. 100% da solução.